Mateus, capítulo 15, é o texto base para nesta noite a gente meditar na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 15. Capítulo 15, a partir do versículo 32 ao 39, que fala sobre a segunda multiplicação dos pães, dos peixes. Mateus, capítulo 15, do 32 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: Tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: De onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para outro território de Magadã. Meus amados irmãos, aqui nós estamos diante de um texto, esse capítulo 15 aqui, que fala sobre a segunda multiplicação. Ele tem uma semelhança muito grande no capítulo 14 do próprio livro de Mateus, que fala da primeira. Aqui nós estamos na segunda, mas ele tem uma semelhança com o primeiro milagre que Jesus fez para alimentar uma grande quantidade de pessoas. E o texto diz que Jesus estava com uma multidão durante 3 dias, ensinando, curando, porque todas as pessoas que tinham diversas enfermidades eram levadas até ele. E ali ele curava, ali ele restaurava. Aquele que não tinha a visão boa, ele dava, ele restaurava. Aquele que não escutava, começava a ouvir. Aqueles que não andavam, começavam a andar, porque Jesus promovia as curas. E as pessoas, quando sabiam que Jesus estava curando, aonde ele estivesse, as pessoas iam e levavam vários enfermos, para que ele pudesse colocar a mão, para que ele pudesse curar essas pessoas. E muitas pessoas foram abençoadas por ele. Muitas pessoas receberam a cura do Mestre. E Jesus não só curava, mas Jesus ensinava. E os ensinamentos de Jesus eram ensinamentos que davam ao homem uma direção para o seu dia a dia, para que ele pudesse sair bem em determinadas áreas da sua vida. Os ensinamentos do Senhor Jesus era isso, mostrava a realidade, era como se ele estivesse mostrando como estava a vida das pessoas em determinados momentos. E as pessoas ficavam maravilhadas com os ensinamentos do Senhor Jesus. Ele ensinava e todos saíam edificados com a palavra dele. E durante 3 dias o povo esteve com ele. Não houve frio que empatasse o povo deixar de ouvir a palavra dele. Não houve calor, chuva, tempestade, nada que impedisse o povo deixar de ouvir a palavra de Deus através do Senhor Jesus. As pessoas estavam ali buscando espaço, procurando se acomodar, porque o povo não queria sair dali, porque era bom demais aquilo que eles estavam escutando. O povo tinha certeza que algo ia acontecer na vida deles.
O povo tinha certeza que quando ele saísse dali, já não ia ser mais a mesma pessoa. Quantas e quantas pessoas foram restauradas. E passados esses 3 dias, Jesus chama os discípulos e fala, olha, eu não posso mandar que essas pessoas voltem para suas casas. Porque antes que elas cheguem nas suas casas, elas vão morrer porque estão fracas. Elas não comeram. Elas precisam de alimentos. Elas precisam de algo que faça com que elas venham ter força. E eu vou alimentar essas pessoas. Eu tenho o poder, eu sei como fazer para alimentar essas pessoas. É claro que não está narrado desse jeito que eu estou falando. E os discípulos, quando estavam diante do Senhor, falam, Senhor, é melhor que a gente mande essas pessoas embora. É melhor que a gente vá a cada grupo e fale, olha, vai embora e no primeiro local que você achar que venda comida, compre, coma e siga em frente para sua casa. Porque não há como, Senhor, alimentar estas pessoas. São muitas pessoas para pouca coisa. O que nós temos aqui é muito pouco alimento para essas pessoas. O alimento que nós temos aqui, se der muito, é para 2 pessoas. Não temos como alimentar tanta gente. É melhor que essas pessoas vá cada um para sua casa. Cada um tome o rumo das suas casas. Mas nós não podemos deixar esse povo morrer aqui, Senhor. E Jesus pergunta, o que é que nós temos? E eles falaram eles disseram que tem pães e peixes, pouco. Uma pequena quantidade de peixe, uma pequena quantidade de pão. E Jesus pede para aqueles discípulos distribua com o povo, que mandasse o povo sentar. Mas é importante a gente fazer uma observação aqui, que Jesus não fazia muito tempo que ele tinha realizado um grande milagre diante dos próprios discípulos, que foram até ele pedindo para que o povo fosse embora. E os discípulos tiveram a mesma atitude. Chegaram até ele e disseram, manda ele embora. E no capítulo 14, eles disseram a mesma coisa. Manda este povo embora, porque o lugar é deserto. O lugar é deserto. E no deserto não tem padaria, não tem supermercado, não tem restaurante, não tem nada que ofereça comida para se comprar. É deserto, manda esse povo embora. E aqui no capítulo 15 o povo faz menção disso, mandando que o povo vá embora porque o lugar é deserto. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que eles estavam falando com Jesus. Eles não estavam falando com qualquer pessoa, estavam falando com o Mestre. Aquele que tem poder para fazer todas as coisas. Aquele que tem poder para no deserto suprir todas as coisas. Aquele que tem poder para restaurar. Aquele que tem poder para fazer todas as coisas no deserto. Mas Jesus queria trazer os ensinamentos para aquele povo no deserto. Jesus queria mostrar algo para aquele povo no deserto. Jesus queria fazer com que aquele povo saísse edificado. Não só o povo, mas também os discípulos. Aqueles que já foram dia após dia caminhando com o Senhor. Jesus queria ensinar eles. Jesus queria restaurar a vida daquelas pessoas. Jesus queria ensinar aquelas pessoas. Jesus queria fazer algo na vida daquelas pessoas. Deuteronômio, capítulo 8, diz que o povo, quando saiu do Egito, rumo à terra prometida, houve um momento em que o povo não tinha água, o povo não tinha pão. Houve um momento que a escuridão era imensa. Houve um momento que o sol ardia no corpo. Houve um momento em que o povo estava necessitando de algo.
E o povo recorria a quem? A Moisés. O povo chegava até Moisés e falava: não temos comida, não temos água, está escuro, não estamos podendo ver nada que está à nossa frente. O sol está muito quente, não tem sombra no qual a gente possa aliviar esta quentura. E agora, Moisés? A gente estava lá no Egito, estava trabalhando, sofrendo, era escravo, mas tinha comida, tinha água. A gente podia dormir. E agora, nesse deserto, Moisés? Mas antes, eu queria lembrar você que quando Deus foi chamar Moisés lá na sarça ardente, quando ele estava trabalhando, quando Deus fala o que queria fazer no meio do povo e que Moisés seria o escolhido da parte de Deus para entrar lá no Egito, houve um momento em que Moisés falou: Senhor, eu vou, mas se o Senhor for comigo, se o Senhor for comigo, se a tua presença for comigo, eu vou entrar lá no Egito e vou falar tudo aquilo que o Senhor assim queira. Mas é necessário que o Senhor venha comigo, que o Senhor vá comigo. Em outras palavras, Moisés estava sobre a dependência de Deus. Moisés não queria entrar lá no Egito por conta própria. Moisés queria algo que lhe desse sustentação, que lhe desse base. Moisés queria a companhia do Todo-Poderoso. Ou seja, Moisés, ele estava vivendo sob a proteção de Deus. Ele queria que Deus fosse com ele. E Moisés passou a ser dependente de Deus. E quando o povo ia até Moisés cobrar, querer comida, querer água, fazer aquela cobrança em Moisés, Moisés lembrou que ele era dependente de Deus. E Moisés recorreu a Deus, buscou a Deus e apresentou a causa a Deus. Moisés mostrou ali a sua capacidade humana, que é limitada, que é incapaz de fazer determinadas coisas. Quem sabe Moisés na oração disse: Senhor, esse povo quer comida, esse povo quer água, esse povo quer algo que clareie o seu caminho, esse povo quer uma sombra que venha aliviar, mas eu não posso, eu não tenho poder para isso, quem tem é o Senhor. É o Senhor que é capaz de fazer todas as coisas, eu sou dependente do Senhor. Aquilo que o Senhor queira para mim, eu tenho que acatar, porque o Senhor tem o melhor para comigo e para este povo, Senhor. E Moisés era exatamente isso, dependente de Deus. E era isso que Jesus queria mostrar para aqueles discípulos ali no deserto. Jesus já tinha feito um milagre lá em Betsaída, lá no capítulo 14. Mas os discípulos não aprenderam. Os discípulos no capítulo 14 queriam ensinar Jesus como é que ele deveria fazer. Dentro do capítulo 14 também, o texto diz que uma mulher vinha clamando ao Senhor, querendo algo da parte dele, e os discípulos foram até ele dizendo: Senhor, nós vamos despedir essa mulher não pode estar gritando aí querendo algo. Os discípulos por diversas vezes queriam estar no lugar de Jesus. Queria determinar determinadas coisas. E não pode. Quem é um homem para determinar aquilo que Deus tem que fazer? Quem é um homem para dizer como Deus deve fazer em determinadas situações? O homem não é nada. O homem é apenas um instrumento na mão de Deus. Mas para que ele venha ser instrumento na mão de Deus, ele tem que deixar ser dependente de Deus, tem que deixar Deus agir na sua vida. E Jesus queria ensinar aqueles discípulos naquele momento que eles precisavam aprender, que eles ainda não sabiam ser dependente de Jesus. Jesus, quando falou para ele: olha, o que é que você tem aí? Eles disseram: um pouco de pão, um pouco de peixes, e é o que nós temos. Jesus falou: manda o povo sentar. Mande o povo sentar. E assim eles fizeram. Aquelas 4.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Porque a gente tem que lembrar que os judeus, quando eles
elaboraram a palavra do Senhor, eles não, na numeração eles não colocam a quantidade de mulheres nem de crianças. Se havia 4.000 homens, com certeza a quantidade de mulheres era bem maior. Mas eles não contam, não fazem esse tipo de cálculo. Mas Jesus manda eles sentarem. E quando os discípulos sentam, Jesus pega os peixes, pega o pão, dá graças a Deus e devolve aos discípulos e começa a mandar os discípulos dar o alimento ao povo. Eu quero entender que quando os discípulos levam o pão e o peixe nas suas mãos para dar ao povo, a multiplicação começou a acontecer nas mãos dos discípulos. Era como se ele desse um peixe a uma pessoa, desse um pão a outra, e na mesma hora o peixe e o pão ficassem nas suas mãos, e assim eles alimentaram muitas e muitas pessoas. Mais de 4.000 pessoas. E ainda teve sobra. Era isso que Jesus queria ensinar aquele povo. Era isso que Jesus queria botar na cabeça de Pedro, de João, de Tiago, de Bartolomeu. Queria botar na cabeça de todos eles, dos 12. Que os 12 discípulos precisavam viver sobre a dependência dele. No deserto, Jesus queria mostrar isso a cada um deles. Jesus queria mostrar que o homem, ele é uma arma potente na mão do Senhor. Que o homem é capaz de fazer determinadas coisas. Mas se o homem achar que é, ele não é nada. Houve um momento que Sansão, ele recebe a graça de Deus, recebe o dom de Deus e começa a fazer proezas, começa a fazer grandes coisas no meio do povo de Israel. Mas houve um momento em que Sansão se engrandeceu, porque tinha força, porque vencia as batalhas, podia vir quem fosse, ele se garantia. Mas houve um momento em que Deus tirou. Houve um momento que Deus permitiu que ele perdesse as forças. Houve um momento que Deus permitiu que ele fosse preso, que machucasse, que fizesse tudo aquilo que aconteceu, que diz a palavra do Senhor. Deus permitiu porque o homem às vezes não entende isso. O homem pensa que quando tem uma oportunidade para glorificar o Senhor, ele fala, eu vou ali, eu vou subir ali no púlpito, eu vou cantar, e muita gente vai chorar, muita gente vai dar glória a Deus, e quando ele vai, nada disso acontece. Tem pessoas que quando vê outro pregando, começa a pensar, se fosse eu pregando, as coisas seriam diferentes. Se fosse eu pregando nesse texto, muita gente aí ia dar glória, muita gente aí ia chorar, muita gente aí ia se abraçar, ia ter um movimento, ia ter um rebuliço, e quando ele tem a oportunidade, ele não faz nada daquilo que ele achava que fazia. Porque Deus, é Ele que faz, é Ele que faz tudo em nossas vidas, e o homem não é capaz de fazer nada. Se não for a ação de Deus, se não for a graça de Deus na nossa vida, o homem não é capaz de fazer nada. Por mais que ele estude, por mais que ele ache que seja capaz, ele não pode fazer nada se a graça de Deus não for sobre a sua vida. E Jesus queria ensinar isso, Jesus queria colocar isso no coração de cada discípulo, na mente de cada um deles, porque Jesus ia subir novamente para o trono e os discípulos iam caminhar aqui na terra, mas era necessário que eles aprendessem isso. Assim como uma criança, ela é dependente do pai e da mãe, mesma coisa somos nós. Nós temos o nosso Pai Celestial. Que a cada dia a gente possa entender e dizer na sua oração, Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não sou capaz de nada, se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não estiver comigo, não mande que eu não sou capaz. Jesus chamou Gideão, Jesus chamou Jeremias, chamou Isaías, Ezequiel, Elias, Eliseu,
tantos e tantas outras pessoas que Jesus chamou, mas Jesus era com eles. Jesus por diversas vezes falou para Josué, eu sou contigo, falou para Jeremias, eu sou contigo, Isaías, porque Jesus sabia, Deus sabe que se Ele não estiver conosco, a gente já seria consumido, como diz a palavra do Senhor. Que nesta noite você venha meditar, que nesta noite você venha analisar, será que eu sou dependente de Deus? Será que eu estou sendo dependente de Deus? É um momento de refletir, é um momento de pensar, é um momento de querer compreender isso. Que nesta noite, Deus que falou aos corações, mas é necessário que se coloque em prática. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus possa a cada dia encher a sua vida de graça, de ousadia, que você possa a cada dia dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa, faz a tua vontade na tua vida, Senhor, o que o Senhor quiser, pode contar comigo, e com certeza Deus vai fazer grandes coisas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.